Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema relativismo, a insensatez do nosso tempo. Provérbios 10:8 diz a Bíblia: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios será transtornado. Meus amados, a maior insensatez da sociedade é a rejeição à palavra de Deus, porque ao rejeitar a palavra de Deus, a sociedade, ou seja, os homens que compõem a sociedade, passam a viver num burburinho de opiniões insensatas, sem nenhum indício de moral. A gravidade ao se rejeitar a palavra de Deus é que tudo passa a ser relativo. A sociedade, os homens, ao rejeitarem a palavra de Deus, são mergulhados, inseridos, submergidos no relativismo. O relativismo não admite que as coisas são erradas em si mesmas. Mas, com a palavra de Deus, existem absolutos. Com a palavra de Deus, existem coisas que são definitivamente certas e coisas que são definitivamente erradas. Com a palavra de Deus, existem coisas santas e coisas abomináveis, coisas profanas. Existem coisas puras e coisas impuras com a palavra de Deus. A sociedade, mergulhada no relativismo, admite que o alcoolismo e o vício com drogas estão nos genes. Portanto, são doenças. Mas a palavra de Deus diz que são pecados. 1 Coríntios 6:12, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não me deixarei dominar. O alcoólatra e o viciado com drogas são dominados, controlados, escravizados pela bebida alcoólica e pelas drogas, respectivamente. Tanto o alcoólatra como o viciado em droga, por não entenderem a noção do propósito para o qual Deus os criou, estão sob o jugo do vício. Portanto, o alcoolismo e o viciado, de modo geral, em drogas ou qualquer outra coisa, são escravos. Portanto, são escravos do pecado. Meus amados, a sociedade mergulhada no relativismo diz que a fornicação, desde que seja realizada com amor, ela é nobre. Mas a palavra de Deus diz que a fornicação é pecado. 1 Tessalonicenses 4:3, a Bíblia diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A sociedade mergulhada no relativismo diz que o casamento não é nada mais do que um documento legal e que pode ser rompido a qualquer momento. Mas a palavra de Deus diz que o casamento é uma instituição divina. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. E mais, o rompimento do casamento nunca foi e nunca será plano de Deus. A Bíblia diz em Mateus 19:6, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A sociedade imersa, submergida no relativismo, exalta o homem e o seu intelecto. Mas a palavra de Deus exalta o temor ao Senhor. Salmo 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
A sociedade imersa no relativismo valoriza os grandes números, valoriza a quantidade, mas a palavra de Deus valoriza a qualidade. Deus reduziu o exército de Gideão de 32 mil para 22 mil, e depois de 22 mil reduziu para 300, para mostrar que a vitória era somente do Senhor. Meus amados, Jesus, ele escolheu 12 discípulos e não 1.200. A palavra de Deus, a palavra do Senhor valoriza a qualidade e não grandes números e não quantidade. A sociedade imersa no relativismo diz em alto e bom tom: salve a sua vida. A palavra de Deus aconselha o crente, se necessário for, perder a sua vida por amor a Cristo. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará, disse Jesus em Marcos 8,35. A sociedade imersa no relativismo, ela diz: a grandeza é ser servido. Mas a palavra de Deus diz que a grandeza é servir. O verdadeiro amor serve. Gálatas 5,13 diz a Bíblia: servimos uns aos outros pelo amor. A sociedade submergida no relativismo ensina: ambicione o seu sucesso, ambicione a sua fama, o seu status. A palavra de Deus ensina a mortificar a autoimportância, a autossatisfação. A palavra de Deus ensina, exorta a mortificar o autointeresse, a autopromoção, a autodependência. Escute bem, meu irmão e minha irmã, o discipulado cristão é um caminho de autoesvaziamento, portanto, contrário àquilo que a sociedade relativista apregoa, dizendo que você deve buscar fama, promoção, sucesso e status. A sociedade submergida no relativismo, ela mede as riquezas pelo acúmulo de tesouros na terra. A palavra de Deus mede as riquezas pelo acúmulo de tesouros no céu. O crente, meus amados irmãos e irmãs, ele vive para as coisas, para as realidades eternas. Não ajunteis tesouros na terra, disse Jesus. Ajuntai, pois, tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde nem os ladrões minam e nem roubam. Mateus 6, 19 e 20. A sociedade submergida no relativismo, ela proíbe disciplinar as crianças. O relativismo, ele entende que disciplinar a criança é violentar a personalidade da criança, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia ensina a disciplinar a criança. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29, 15. Portanto, a disciplina é necessária. A disciplina às crianças, a disciplina à criança é necessária para gerar um coração sábio, diz a palavra de Deus, contrário àquilo que propaga o relativismo. Meus amados, a sociedade relativista é uma sociedade contraditória e coerente. Por quê? Milhares de dólares são gastos para a preservação do meio ambiente, enquanto milhares de bebês são assassinados, são mortos pelo aborto. A sociedade relativista é uma sociedade incoerente, contraditória. Sabe por quê? Porque essa sociedade relativista, ela divulga, ela propaga que o alcoolismo é uma doença e, ao mesmo tempo, essa doença é vendida em garrafa, é dada como presente e é tributada pelos governos. A sociedade relativista é uma sociedade contraditória, incoerente. Ela subsidia o cultivo de tabaco e depois exige que os fabricantes de cigarros advirtam os
os usuários de que o cigarro é prejudicial à saúde. Que contradição! A sociedade relativista, ela é contraditória, porque ela ensina as pessoas como mentir, como roubar, como ser corrupta. A sociedade relativista, ela ensina as pessoas como executar uma corrupção bem-sucedida e em seguida exige penalidade para as pessoas que praticam tais atrocidades. Meus amados irmãos, escute bem o que eu vou lhe dizer agora. A sociedade mergulhada de cabeça no relativismo, ela sofre as consequências desse mergulho. Quais as consequências desse mergulho? Aumento da delinquência, aumento da criminalidade, aumento da corrupção, declínio na educação, crise econômica, aumento da pobreza, aumento do desemprego, da desigualdade social. São consequências da sociedade relativista, o desrespeito às leis, a valorização da cleptocracia, a valorização do empreguismo, a aceitação do nepotismo e a satisfação no exercício da injustiça. São as consequências que são resultadas de uma sociedade relativista. Meus amados irmãos e irmãs, a sociedade relativista, ela se apresenta como um bem maior. A bandeira é: sejamos relativistas, não existe nada absoluto. Essa é a bandeira. Mas, meus amados irmãos, a sociedade relativista não passa de um melodrama barato. Tudo, escute bem, tudo que a sociedade relativista oferece ao homem não satisfaz o coração do homem. Por quê? Porque o relativismo é vazio em si próprio, em si mesmo. Portanto, fiquemos com os padrões da palavra de Deus. E escute mais, guarde isto no seu coração. A sabedoria da sociedade mergulhada no relativismo é tola. E mais, qualquer sabedoria, escute bem, qualquer sabedoria fora de Cristo é loucura condenatória. Que Deus abençoe a você e toda a sua família abundantemente, é o meu desejo. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Eu vou colocar também no meu canal do YouTube. O endereço do meu canal encontra-se logo aí embaixo. Clique aí, inscreva-se no meu canal. E que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Amém.